Olá pessoal, aqui é o professor Domir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o domínio, a imagem, o período e o gráfico da função tangente. Barbadinha. Então, a função tangente. Nós chamamos de função tangente a função f de r em r, definida pela lei que relaciona cada x pertencente às reais um número real y que é igual a tangente de x. Ou seja, y é igual a seno do x dividido pelo cosseno de x. Nós já vimos, anteriormente que a tangente de x é calculada pelo seno do x dividido pelo cosseno do x, onde x é um arco qualquer. Então eu posso usar qualquer uma das expressões que eu estou calculando a tangente, de modo que o cosseno de x tem que ser diferente de zero, né? Porque como é uma divisão, né, nunca dividirás por zero, então a denominador não pode ser zero. Então a tangente só vai ser definida para arcos cujo cosseno é diferente de zero, tem que ter cuidado com isso. Tá? Então, em um símbolo, eu vou ter f de R em R, quer dizer, o domínio no conjunto dos reais e a imagem no conjunto dos reais. Então, para cada x pertencente aos reais do domínio, eu vou ter um y, né, pertencente aos reais, né, que é o resultado da tangente do arco x, a barbadinha. Então, aqui na circunferência trigonométrica, vejo que a figura, na figura, o ponto P é a imagem do número real x. Ó, eu tenho um arco AP, né, que é representado também pelo x, né? Então o x é esse arco AP com extremidade no ponto P. Então esse P é a imagem do arco x. Tá? Ele é subentendido por um ângulo central alfa, né? Tá? Veja, se eu prolongar aqui o raio da circunferência até atingir aqui o eixo da tangente, né? Sabemos já que isso aqui é o eixo da tangente, esse comprimento aqui é o eixo da tangente, é o valor da tangente do arco x, tá? Barbadinha. Tá? Como o valor da tangente é calculado pela expressão seno dividido pelo cosseno, a tangente não é definida para x igual a π sobre 2 e x igual a 3π sobre 2. Ou seja, aqui no π sobre 2, né, e aqui no 3π sobre 2, a tangente não é definida. Né? Por quê? Porque o cosseno de π sobre 2 é zero. Daí eu vou estar dividindo aqui o seno por zero. Né? Aí não existe o valor da tangente, por isso que ela não é definida. E também o cosseno de 3π sobre 2 é zero. Né? Então, a tangente não é definida para 3π sobre 2. E também os arcos côngruos a eles. Quer dizer, todos os arcos aqui, tá, onde a extremidade cai ou no π sobre 2 ou no 3π sobre 2. Tá? Por isso que a gente representa que x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, com k pertencente a z. Tá? Veja, se o k é zero, fica só x diferente de π sobre 2. Então, x vai ter que ser diferente disso aqui. Se o k é 1, né, então eu vou ter π sobre 2 mais 1π. E π sobre 2 mais 1π é 3π sobre 2. Então, x tem que ser diferente de 3π sobre 2. Vai cair aqui. Assim, se eu vou variando o k dentro dos inteiros, ó, se o k é 2, 2π. Então, 2π mais π sobre 2, né, 2π é uma volta completa. Ó, dou uma volta completa e mais π sobre 2. Eu caio o extremo no π sobre 2. Então, x tem que ser diferente desse arco. Você tem aqui 3π. O que é 3π? 3π é dar uma volta completa, que é 2π, e mais 1π, mais meia volta. E mais o π sobre 2, e mais esse arco de π sobre 2, eu vou cair no 3π sobre 2. Então, o x tem que ser diferente desse ponto aqui. Tá? Então, sempre os arcos côngruos. Se for negativo, a mesma coisa. Então, só estou andando no sentido horário. Tá? Então, por isso que o domínio da função é x pertence aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. E a imagem da função são os reais. Tá? Então, eu vou ter qualquer número real como imagem. Tá? Então, isso vai ser visto agora com o gráfico da função tangente. Ó. Então, vamos considerar a função f de x tangente de x, né? Função normal, né? Função mãe das tangentes, a mais simples. Tá? Então, vamos analisar aqui na circunferência trigonométrica. Tá? Nós vamos fazer uma tabelinha, mas vocês vão ver que a função tangente, a cotangente, secante e cossecante, que nós estamos vendo agora, a partir de agora, né? A tabelinha não é muito útil, é mais útil examinar na circunferência trigonométrica. Tá? E veja aqui, ó, eu tenho aqui o zero, π sobre 2, π, 3π sobre 2, fazendo a volta 2π. Então,
Se o x é zero, lembra que a tangente eu tenho que prolongar o raio até o eixo da tangente. E a distância do ponto de intersecção, né, até esse ponto aqui, que é o zero, vai me dar o valor da tangente. Então, se o x é zero, o arco é zero, ele não sai daqui. Então, o prolongamento aqui vai dar em cima do zero, logo a tangente é zero. Agora, conforme eu vou aumentando o arco aqui, ó, conforme vou aumentando o arco, vejo que a intersecção do prolongamento do raio com o eixo da tangente vai me dar um ponto cuja distância, esse zero aqui, é cada vez maior, ó, vai ficando cada vez maior. Então a tangente vai aumentando, ó, tá? Então vai aumentando. Tá? Até quando chegar em π sobre 2, se eu prolongar aqui o raio, ele vai ficar paralelo ao eixo da tangente, ele nunca encontra o eixo da tangente. Por isso que no π sobre 2 não existe a tangente, porque ele não vai encontrar o eixo, não vai ter ponto de intersecção. Tá? Tende a infinito lá. Tá? Agora aqui no π é zero, quando chega no π, eu vou prolongar o raio, eu prolongo para cá, cai em cima do zero. Tá? Se passar do π sobre 2, ó, tá? Vem lá do infinito. Ó, tá? E quando vai no 3π sobre 2, eu vejo que o 3π sobre 2 também seria lá para o menos infinito. Tá? Então, quando chega no 3π sobre 2, ele também é paralelo ao eixo da tangente. Então, por isso que o 3π sobre 2 não existe. Tá? E conforme eu venho vindo agora para cá, me aproximando do 2π, ó, vejo que, né, o valor aqui, esse segmento aqui vai se aproximando de zero aqui, ó. Então a tangente de 2π é zero. Veja o gráfico, né, são essas curvas aqui, ó. Tá? Veja aqui, ó, quando a gente foi de 0 a π sobre 2, ó, de 0 a π sobre 2, tangente de 0 é zero, e conforme eu me aproximo do π sobre 2, a tangente vai aumentando infinitamente, ó. Tá? Então a tangente aqui vai aumentando infinitamente. E quando ele passa do π sobre 2, a tangente começa lá embaixo. Ó. Quando ele passa do π sobre 2, eu vou medir a tangente lá de baixo. Eu vou prolongar para cá. Por isso que ele começa lá do menos infinito. Aí conforme vou aproximando aqui, ó, do π, né, quando vou me aproximando do π, ele vai se aproximando de zero. Tá? Depois de π a 3π sobre 2, de π a 3π sobre 2, ó, ele vai aumentando. Ó. Não, vai tendendo a mais infinito aqui, ó, porque eu vou prolongando para lá. Ó. Quando chega no 3π sobre 2, ó, não existe, ó, não tem intersecção. Tá? E quando passa 3π sobre 2, ele vem lá do menos infinito, ó, até chegar no 2π, ó, quando eu vou me aproximando do 2π, que é zero. E assim vai se repetindo. Tá? E veja que sempre essa distância aqui, ó, de π sobre 2 a 3π sobre 2 é π. De 3π sobre 2 a 5π sobre 2, a distância é π. De menos π sobre 2 a π sobre 2, a distância aqui é π. Ó. Então, o período da função tangente de x é π. Tá? Barbadinha. Então, ó, o domínio da função é x pertence aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. A imagem são os reais, veja que o y aqui, ó, tá, todo y vai ter ponto no gráfico. E o período é π. Tá? Barbadinha. Tá? Na próxima aula nós vamos ver a função cotangente. Então inscreva-se no canal, deixe o like, seu comentário e divulga para os colegas as nossas aulas.